Estamos comenzando a aula de teratología del día 13 de abril. Estoy en débito con una aula del mes anterior, pero como este mes tem 5 segundas, eu vou fazer as 5 segundas e aí recuperar a do mês anterior. Hoje vamos tocar um tema que é extremamente importante. Primeiro vou recapitular algo que é muito simples e muito importante em relação ao tabuleiro do Senet, e depois vamos entrar a ver como os mecanismos da mente se expressam no jogo, como a mente funciona realmente frente a todo o que acontece em nossa vida. E vamos ver que isso se reflete claramente no jogo. Então, quando iniciamos o estudo do Senet, deixamos bem claro que existe uma série de elementos fundamentais para tratar e conseguir excelentes resultados com tratamento e orientação. Claro que isso exige um envolvimento, um estudo, uma participação, mas estamos fazendo o jogo de Senet de uma forma simples, como eu mesmo iniciei, para depois passar a uma forma mais elaborada, mais mística, mais mágica, que vai ser o trabalho com o tabuleiro que eu criei do Senet, mas as figuras dos deuses egípcios. Só que nesta aula nós vamos tentar explicar o porquê essa transição é importante e a profundidade mística do tabuleiro do Senet, que seria a estrutura original do Antigo Egito. A estrutura atual com o tabuleiro do xadrez é extremamente importante para que vocês comecem a ter uma nova percepção mental do processo de decisões da mente humana e outro elemento a mais que nós vamos ver em nossa aula. Então, um elemento fundamental deste tabuleiro, assim como do outro, é justamente a ideia de que a pessoa consiga perceber sua problemática fora de si mesmo. É decir, quando eu estou com um problema na minha cabeça, muitas vezes se misturam estresse, tensão, conflitos emocionais, falta de atenção para perceber o problema, como às vezes está misturado, as cargas emocionais se misturam com trabalho e isso afeta o trabalho, com estudo e afeta o estudo, então fica muito difícil dentro de nossa mente nós encontrar uma forma de organizar uma problemática e uma solução a essa problemática. O jogo de projeção de nossos problemas de nossa vida no tabuleiro nos ajuda a perceber nosso mundo fora de minha mente, e isso é o primeiro elemento para poder ter controle e ordem e ir resolvendo as partes de acordo aos valores necessários e ao momento ideal para essas resoluções. Então, o tabuleiro em si nos ajuda a organizar. O tabuleiro também, quando uno está analisando outra pessoa, nos permite perceber a vida dessa pessoa e todos seus problemas, trabalho, família, toda a estrutura de seu mundo, de seu jogo de vida. No momento que vocês começam a falar sobre o jogo que a pessoa fez, a sensação de percepção, de reconhecimento, se transforma num estímulo para a pessoa. E já é o primeiro passo de um processo terapêutico. E depois, o fenômeno de quebrar as defensas neuróticas, é decir, quando vocês pedem à pessoa para que se expressem no jogo e movimentem de acordo com como elas acham que estão, elas não percebem aonde estão os bloqueios, é decir, e não conseguem criar um conflito neurótico no qual a expressão às vezes não chega a nós. É decir, se vocês colocam uma pessoa frente a vocês e lhe perguntam, me conte seus problemas, vão haver uma série de mecanismos no qual, se é uma pessoa desconhecida, tem medo de se abrir, de se expor, de ser julgado, de ser criticado, de ser analisado. Então, em termos reais, todos os mecanismos defensivos de neurótica caem no jogo e em sua projeção, o que permite que vocês tenham uma percepção clara, objetiva, racional e intuitiva e mística, porque o muro da neurose não existe, ou desaparece em 90%.
como é um jogo rápido, faça isto, escolha aquilo, defina a pieza, se movimente, a pessoa não tem tempo de desenvolver sua defesa. Mas faz anos que eu venho estudando o Sennett e a mente humana na tentativa de compreender como é que os mecanismos de decisão funcionam. E a decisão de cada indivíduo se manifiesta no jogo, é decir, o rei está no centro, que representa o indivíduo homem, se fosse a mulher ficaria ele no centro, mas quando uno pide, escolha as peças e defina seus valores. Bom, aqui tem o meu trabalho, minha saúde, meus projetos financeiros, também viagens, a família, amigos, e aqui projetos de futuro. Então a pessoa começa a definir nas peças os valores de seu momento. Bom, isso é fruto de uma série de escolhas. E essas escolhas, que eu já venho analisando há muito tempo, nós já falamos em alguma época anterior, já falei sobre as escolhas racionais. Tá? Claro, existem no cérebro neurônios ligados por dendritos e terminações de axônio em um número de 100 bilhões. Esos 100 bilhões de conexões neuronais estão constantemente avaliando experiências anteriores, coisas que ele já conhece, coisas que ele desconhece, coisas que ele quer sumar, aprender para chegar a uma nova conclusão. Então temos 100 bilhões de seres em contato permanente. 100 bilhões. Pense bem no que estou dizendo. Não é um cérebro. São bilhões de conexões que cada conexão guarda uma função importante e determinante, mas que está constantemente trabalhando dentro de nós. Cada movimento de uma peça é fruto de uma decisão, ação, decisão. Assim como cada coisa que nós fazemos durante o dia, levantar, tá? É decir, comer um desayuno, hoje vou comer laranja, amanhã vou comer uma banana. Todo o que uno vai decidindo vem do cérebro e essas decisões compõem nossa vida, o dia a dia, minuto a minuto, toda a nossa existência. Toda nossa existência. Isso se expressa claramente no jogo. Então, a maioria das decisões que as pessoas fazem no jogo são eminentemente no jogo de sua vida, não é só no jogo do Sennett, é decir, no jogo constante da existência e da vida, o que surgem são decisões que têm a ver com coisas aparentemente racionais. Isto tem a ver com a grande problemática do dia a dia. As pessoas, quando consultam, é porque tem um problema sobre uma decisão. Fico com esta mulher ou não fico? Fico neste emprego ou não fico? Sigo estudando ou paro de estudar? Rompo esta relação com meu sócio ou fico na sociedade? Todo o tempo estamos frente a uma problemática na qual temos que tomar decisões e parte de nosso ser, repito, parte de nosso ser dentro de uma estrutura racional que pensa através de fundamentos de medidas, quantidades, números e faz comparações, toma decisões. Assim como existe uma parte abstrata em nossa mente que tem a ver com ideias, com amor, com justiça, com valores que existem na sociedade e que são necessários. Ideias, ideologias, valores, como o valor da pátria, que é um valor incomensurável, mas habita em cada um de nós. Então, quando nós estamos vendo o jogo do Sennett, o que nós temos que analisar justamente as grandes decisões pelas quais o indivíduo vive e como vive com suas decisões. Como essas decisões marcaram o jogo de sua existência e de sua vida. Mas temos que pensar, então, que tem 100 bilhões de conexões neuronais
que van decidindo a vida dessa pessoa. Algumas decisões são racionais, outras são abstratas. Vamos a ver isso em um processo evolutivo para entender que o jogo do Zen tem uma parte extremamente psicológica que pode ser profundamente estudada e praticada por vocês sem ter o contexto da magia. Então, digamos que as escolhas racionais levam a fazer comparações e a utilizar o mecanismo triplo da mente. Entendam uma coisa, o neurônio, os neurônios, não têm só uma comparação com o mecanismo de um computador que é 0 e 1, sim e não. O cérebro tem outras opções. E essas outras opções são importantes para definir a individualidade. Pero enquanto não definimos o indivíduo, vamos a ver que uma grande maioria das pessoas trabalha dentro de uma análise triplo, que é sim, não e pode ser. Então, a pessoa coloca o trabalho no cavalo. Bom, o cavalo é algo de energia, vitalidade, nós já vimos parte das interpretações, tem a ver com a libido, com a vontade de viajar. Então, às vezes, pode representar que a pessoa gosta de desafios novos. Mas aí, como que você se sente com o cavalo agora? Então, ele deixa no meio. Entre a distância que está originalmente no jogo ou a distância que seria do lado da pessoa, no meio. Então, temos três grandes opções iniciais. Sim, próximo, gosto, adoro, quero, tenho controle sobre isso me dá energia, eu estou unido a essa força, a esse desejo, a essa energia da minha vida profissional. Afasta, não é isso que eu quero, cansei, queria passar para outras coisas, é algo que está ficando distante de mim, ou está no meio termo. Só que nesse meio termo temos várias opções dentro de um processo evolutivo que nossa própria mente nos dá. Quando a pessoa faz um movimento, nossos neurônios entendem. Aproximou, quer. Afastou, não quer, está distante, longe, fora, no meio, parado, em uma expectativa. Então, o que nós temos no cérebro? Todos nós temos isso, e no jogo existe de igual forma, porque é uma representação de nosso cérebro. Então, é sim, não e pode ser. Se levamos isso a um plano psicológico, é um sim, que é a psicose, tudo é bom, tudo é legal, sim, maravilhoso. Não, que é uma negação, um medo, um temor, uma tendência a reprimir ou reprimir-se, a neuroses, ou um contexto bipolar, chamemos assim, que está no meio. Sim, talvez quero, talvez em cima do muro. Gosto, não gosto, às vezes sim, às vezes não. Essas três opções têm suas particularidades. Por exemplo, pode ser que sim, como pode ser que não, mas com uma tendência a sim. Então, fica mais próxima do meio, entre o meio e a pessoa. Pode ser que sim ou que não, mas um pouco mais próxima do não. Então, nós vemos a distância. É decir, nosso cérebro nos define qual é a sensação que essa pessoa tem sobre a escolha de seu próprio trabalho. Qual é a carga intelectual, emocional, afetiva sobre a atividade que ele realiza, assim como os vínculos afetivos que ele pode ter sobre um amigo, sobre um chefe no trabalho, sobre suas projeções intelectuais. E o que estou dizendo não é fruto de um grande cientista que ele escreveu isso, um livro, e ele inventou isso. Em realidade, eu fui aprendendo através de minha própria percepção e minha própria intuição. Percebendo os movimentos, eu percebi o sim, não e pode ser. Coisa que hoje, quando se estuda a inteligência artificial, todos estão de acordo que o cérebro não funciona como se fosse um computador. O cérebro
funciona con esas tres posibilidades, lo que ya dá um número muito maior de opções, mas tem algo a mais. Claro que já vi pessoas que tenho este trabalho que me propõe, tenho este que eu faço, né? As duas torres. As duas torres parecem ser iguais. E neste aqui eu poderia ganhar mais. Neste aqui eu me sinto mais seguro, porque eu já conheço o trabalho, este não sei se vai dar certo, se vou ter segurança, se vou poder ficar, se vou ser reconhecido. Então começam as grandes dificuldades do indivíduo. Pero a la vez escolheu os dois valores como se fossem iguais. Em realidade, aí surgem as opções que as pessoas aprendem. Vou ter um papel, os prós e os contras. Aí faço uma lista enorme dos prós e dos contras de cada um e fica racionalmente analisando. Bom, então vou para aquele que me dá mais dinheiro porque é mais importante. Eu vou ser mais reconhecido, vou poder comprar um carro melhor, vou ter uma melhor vida social, vou passar a outra categoria, vou ter mais opções de crescimento. É decir, muitas pessoas ficam avaliando suas dúvidas e suas escolhas em função do que a sociedade nos propõe. Assim como outras me dizem, não, esse trabalho aí é bom, ganharia muito mais, mas eu acho que, sendo cabeleireira, eu me realizo, eu gosto muito mais, posso ganhar menos, trabalho 12, 13 horas por dia, mas eu gosto do que eu faço. Então, nós vemos decisões racionais que vão atrás de um salário, decisões emocionais que vão atrás de uma escolha afetiva. A maioria da sociedade, principalmente sabemos capitalista, faz uma escolha em função de interesses. E estamos falando de interesses que são coletivos, não interesses que são individuais. Então, durante muito tempo eu fiquei nessa grande dúvida. Se você consulta geralmente um terapeuta homem, a tendência do terapeuta homem é dar o conselho associado à sua própria condição cerebral, forma de pensar, atitude que ele tomaria, que é uma atitude eminentemente masculina e política. É decir, o homem define dentro de sua racionalidade. O homem tem uma tendência, não digo todos, mas tem uma tendência, em sua maioria, a fazer escolhas racionais, porque acredita que a razão é o caminho certo. Claro que já vi homens que fizeram escolhas eminentemente racionais e não conseguiram nada do que eles esperavam. Assim como já vi pessoas, homens ou mulheres, que fizeram escolhas afetivas e também não deu certo nada do que eles pensavam. O terapeuta homem faz geralmente uma escolha e propõe uma escolha fundamentada na razão. O terapeuta feminino geralmente faz uma escolha fundamentada na emoção. Defina o que você sente. E vai atrás do que você sente, não importa se você tem que atirar em um precipício e se vai se afogar ou não, você tem que aprender a nadar, então tem que viver, experimentar sua emoção, a vida, o amor é mais importante que a razão. Bom, são os dois grandes extremos que durante muitos anos eu fiquei observando. Não posso dar às pessoas só uma opção racional, que seria o que, em teoria, o terapeuta deveria propor através da terapia, mas também não tenho uma verdade absoluta através da escolha afetiva. Já vimos e vi centenas de pessoas que foram atrás de sua emoção e também não tiveram resultados. Principalmente quando isso depende de terceiras pessoas. Eu amo esta pessoa. Bom, ela ama. O problema é como vamos ter a resposta da outra parte. Eu amo este trabalho. Bom, isso é uma coisa diferente. Quando não intervém terceiras pessoas, intervém minha própria atividade e minhas próprias decisões. Mas quando as pessoas fazem escolhas associadas à razão e a essas três possibilidades,
que todos vocês têm, porque todo dia sou consultado, faço este trabalho, inicio esta atividade, continuo os estudos, me separo, rompo esta sociedade, o que vou estudar? Bom, sempre a pessoa consulta quando está frente a um impasse na sua vida, um conflito, uma grande decisão, uma insegurança associada àquilo que ela quer viver e o medo do fracasso. Faz que isso procure alguém que tenha uma experiência maior, uma percepção, uma intuição, uma percepção de destino, etc. Consultar um astrólogo, um cartomante, alguém que lê as mãos, a bola de cristal. Quando se chega a um limite em qual minha mente não me permite dar uma resposta, ou o medo é maior, o medo ao fracasso, então abro espaço para uma comunicação. Pode ser com um terapeuta, um sacerdote, um amigo. Sempre estamos na procura de uma afirmação. O problema das verdades que vêm com uma carga racional, que é fruto de uma cultura e de uma filosofia de vida, é que as pessoas entram no coletivo. É dizer, é melhor eu ter um carro mais moderno. É melhor comprar uma casa que esteja em um andar mais alto. No mais alto, mais vou ser reconhecido. É melhor ganhar mais dinheiro. Bom, todas essas são escolhas racionais. E aí o indivíduo fica preso ao computador que habita na cabeça dele. Se tem um computador que diz 2 mais 2 é 4. Né? Então, se tu vai ganhar 4 em lugar de 2, é melhor, maior, 4 que 2 é melhor. Isso quando estamos analisando e vivendo nossas vidas dentro de um conceito de valores que estão absolutamente associados ao número, que é a maioria das pessoas. São números. Usam a mente como um computador e ficam presas a uma estrutura dentro da sociedade em qual o que ganha mais é mais, o que ganha menos é menos. O que miente mais conquista mais. Quem rouba mais é mais reconhecido. Bom, vivimos uma sociedade absolutamente hipócrita nesse sentido, mas muita gente, sem querer e sem dar-se conta, achando que o conhecimento e a racionalidade os leva por um caminho de felicidade, chocam. E nós vamos a entender isso agora, continuando com este processo. Existem escolhas secretas na mente, que são absolutamente abstratas. Então existe sim, não e pode ser, sim, não e pode ser, sim, fico com esta mulher, não fico. Vou iniciar esse novo trabalho na vida, não vou iniciar, pode ser que sim, pode ser que não. A tendência pode ser que sim. Então vemos que a pessoa avança dentro de um ritmo e uma velocidade. Não, vou começar esse novo trabalho e vou sim. Então a velocidade e o ritmo é outra, dependendo da decisão que seus 100 bilhões de neurônios tomou. Bom, existem outros elementos sobre essa decisão? Sim. Sim, pode ser, não, e o quarto elemento, que para mim é o imponderável. Eu estive falando com algumas pessoas que estão estudando inteligência artificial e eles me quiseram convencer que esse quarto elemento seria a emoção e que toda decisão do cérebro se fundamenta em algo emocional. Em realidade, eu acho que a inteligência artificial é quase impossível dentro da ideia de programar um ser que aprenda, que tome decisões e que consiga evoluir através de seu próprio aprendizado. Acho que se vamos querer criar uma inteligência igual à do homem em uma máquina, não temos os elementos necessários para isso. Podemos fazer uma máquina inteligente. Sim, que adquira informações, que processe informações e que tome decisões. Mas essa máquina não vai ter a capacidade de criar. Vai ser fruto das criações de uma série de elementos que se compõem. Então vai fazer uma poesia, mas fruto de uma série de estudos sobre poesia.
pintura sobre una serie de estudios de pintura, pero no va a ser fruto de algo que vem de un plano absolutamente abstracto. No tem como, por lo menos por ahora. Ese cuarto elemento, que usamos imponderable, puede ser interno y externo. Es decir, cuando falamos de algo interno, sí, acredito que existen factores emocionales internos. Claro, eu reconheço que quando me dicen que toda decisión es emocional, entiendo que existe un porcentaje de realidad en que todo lo que eu percebo a través dos olhos y los sentidos pasa pela amígdala, que está detrás dos olhos y que es una glándula y que a través de esa inmediata percepción ela tem, digamos así, reacciones de aceptación o rejeição. Gosto ou não gosto, quero ou não quero, esse cheiro agradável ou desagradável. Essa imagem entra de um conceito de harmonia estética ou é feia. Então, claro, eu olho algo, posso gostar, não gostar, gostar, não gostar, gostar, não gostar. Sim. Se fosse só reações químicas, então seria fácil de entender. Pero então, por que um homem se apaixona por uma mulher? Não se apaixona por outra. Ah, porque ele gostou dela, sim, pero pode gostar de 1000 mulheres e liberar el mismo, digamos, a mesma carga química com 999 mulheres. Então, por que uma e não 1000? Que podem ser até mais bonitas que essa. Então, existem outros elementos imponderáveis sobre a escolha do ser. Por isso, acho que um computador não vai ter esse poder de el cuarto elemento na escolha del propio destino do indivíduo sobre o mundo. Ou ele usa el cuarto elemento, ou ele fica preso al sí, no, y él puede ser, y es una decisión absolutamente racional de valores numéricos. Esto es mayor, esto es igual y esto es menor. Este hombre me hallo mayor. Sexualmente es mayor que el otro que eu tive, então, em teoria, é melhor. Então, vai na decisão em cima de tamanho, tá? Ou de número, salário maior, etc. Bom, gran parte da sociedade escuta a mentira maior, a falsidade maior e vai atrás de aquilo que quer acreditar. E se deixa levar por sua racionalidade e não por sua percepção ou intuição, ou o quarto elemento, que lhe diz outra verdade. Está olhando o jogo de xadrez, a pessoa faz um movimento e já sei o que essa pessoa está sentindo em relação à sua rainha, sua mulher, sua família, o ideal que ele votou ou a figura que votou. Não preciso racionalizar porque já sei. É instantâneo. Meu cérebro percebeu a comunicação que a pessoa fez e a expressão de seu mundo e já entendi, já me identifiquei, já captei como essa pessoa vive. É instantâneo. Se vocês lo practicam, vão ver que o cérebro de vocês não é estúpido, não é ignorante. Nós somos ignorantes, muitas vezes sim, frente a algumas decisões que tomamos e que achamos que são decisões lógicas quando é falta de conhecimento. Muitas vezes se toma decisões erradas por falta de conhecimento, por ignorância. Isso dentro de um conceito racional. Em um conceito abstrato, emocional, eu não sei racionalmente, mas eu sei internamente. Então, o imponderável também, que é o quarto elemento das decisões da mente, é um elemento que está associado a quê? A algo interno e algo externo. Emoção, instinto, algo que está muitas vezes fora da nossa consciência. E o externo pode ser circunstâncias, o meio ambiente, as pressões que existem, a exigência dos demais. É algo que não temos como controlar. Então, digamos que uma máquina, um computador, um cérebro artificial, vai ter um meio ambiente determinante, em um espaço determinante e em um momento. E esse meio ambiente pode modificar, e ao modificar, então, essa inteligência emocional poderia modificar todas suas decisões posteriores, se isso estivesse incluído no seu programa. Isso é o que forma o processo evolutivo do design, o tempo,
a transformación del tiempo, cómo las cosas mudan. En esa concepción, el tiempo va evoluyendo, el medio ambiente muda, y como muda el medio ambiente, me muda, y a la vez el proceso de escolhas y decisiones está en constante transformación. Un computador no tiene cómo ter toda esa serie de condicionantes, percepción de armonía, percepción distinta, cargas emocionales, mudanças do ambiente, pressões externas sobre ele para que ele mude ou tome tal decisão. Isso não tem como ser colocado na percepção de uma inteligência artificial. Pode ser usado hoje um computador com inteligência artificial para fazer cálculos, estudos, melhorar sua própria capacidade de estudos e avaliações sobre certas coisas. Mas nunca vamos poder, talvez a palavra nunca é muito forte, acho que falta muito ainda para que a decisão do computador se possa igualar à decisão, não digo da mente humana, senão do ser humano, que é algo muito mais complexo que a própria mente em si. O ser humano é muito mais que seu próprio cérebro. Então, essas decisões que eu chamo imponderáveis são justamente as grandes decisões que nos fazem ser absolutamente diferentes. A qualquer pessoa que faça uma escolha, vou estudar em Harvard, vou estudar na Suíça porque vou ser mais inteligente e vou conquistar mais profissionalmente e vou ganhar mais dinheiro. Bom, já atendi dezenas de pessoas com mestrado, com doutorado, em plena miséria, tá? Sem trabalho, perdidos, confusos, muita gente que abandona suas faculdades porque se frustra nesse processo. E quando falamos de que advogados, porque fulano, aquele, são exceções. Exceções. Ficou rico, porque teve isto, trabalhou, fez uma herança, uma partilha e ganhou aquilo. Sempre são de, não sei, 1 milhão de advogados que pode existir em Brasil, talvez 500 mil, não sei exatamente o número. Temos que 50, que são as exceções, mas isso não encontramos em qualquer profissão. Não vou dizer, eu não vou vender o pacote que a sociedade não vende. É decir, se tu entras em tal faculdade, em tal outra, tu vai ter uma vida perfeita. Já vi advogados que fizeram dinheiro fazendo construções. Já vi médicos que largaram tudo e foram a trabalhar no campo. É decir, o imponderável é o que define nossa realização e nossa felicidade. Não é o que tem a ver com volumes, número, quantidades, medidas. O imponderável é um elemento oscuro, indescriptível para a maioria dos estudantes de inteligência artificial e para a maioria daqueles que estudam psicologia. Mas eu tenho opções de poder quando tenho a capacidade de decidir. Muitas pessoas não conseguem decidir porque não sabem se isso é certo. E muitas vezes, ainda em um plano racional, quando vai tomar a decisão que parece ser melhor, surge o medo. O medo. Não será que vou fracassar? Então fica parada. O medo. A emoção pode mudar uma decisão. O imponderável. A emoção positiva ou a emoção negativa. Quando enfrentar o medo? Quando podemos ir atrás do que amamos? Sem medos. Bom, aí não temos como fugir dos antigos estudos da cultura egípcia. É decir, cada vez que eu avanço num processo de estudos, tanto de psicologia como do oráculo do Senet, e o estudo profundo da mente e do Senet, termino caindo na antiga cultura egípcia porque todo nos leva nessa direção. Na antiga cultura egípcia encontrávamos deuses ideais. Por exemplo, Isis, Hathor, que representa a família, o amor, a emoção, o cuidado dos filhos. É decir, temos uma imagem mítica de Isis
que encontra en el deserto dos filhos de Set, que son dos demonios, filhos do demônio, e eles estavam sofrendo, passando fome, e ela decide amamantar eles e dar vida aos filhos de aquele que mataram e esquartejaram seu marido. Então vocês podem ver que isso representa simbolicamente algo que se entrega à sociedade. Você tem que perdoar, inclusive aquele que você odeia. Os filhos não têm por que sofrer pelo pecado dos pais. Nós temos uma série de elementos que miticamente a sociedade iba ensinando e educando ao cidadão para ser melhor em sua consciência e em seus valores. Então, das grandes decisões que têm a ver com isso, com a emoção, com o caráter, com a forma de ser do indivíduo, com as decisões do indivíduo, que são as mais profundas, as que vêm de sua alma, já estavam sendo induzidas nesse sentido. Seja mais aberto, não fique preso a uma emoção. Ame e se liberte dos medos. Isis era uma das figuras que entra dentro do contexto do não racional. Mas tinha figuras, como todos, que não têm essa figura aqui, que representava a medida, não? É decir, a medida dos grãos, a medida dos silos, disso depende o que está aqui a figura na imagem, dependia da sobrevivência do Egito, não? Se os silos estavam cheios de trigo, esse ano ia ser bom, senão ia ser um ano de fome, de miséria, de grandes problemas. Então, as grandes decisões do Egito estavam fundamentadas em elementos abstratos e elementos numéricos, medidas, racionais, deuses do abstrato, da força, do amor, do perdão, da justiça, e deuses que representavam a luta, a defesa dos interesses do território, a vingança, o ódio. Assim como existia o ódio, existia o amor entre os deuses, eram todas as figuras que habitavam a psique humana e todas elas são importantes, ou eram importantes para a sobrevivência do Egito e para a nossa sobrevivência, da psique, do indivíduo, dos trilhões de células e de seres vivos que habitam em nós. Então, esses elementos externos e internos, naquela cultura, estavam em perfeita harmonia. E vou tentar explicar por quê. Porque a mente não estava presa a uma linguagem só racional que não tem a ver com o meio. A mente estava unida a uma linguagem que tinha a ver plenamente com o meio que nos rodeava. É decir, a linguagem e os símbolos se integravam. E quando integramos o símbolo dentro de nossa mente, vamos ter uma percepção de algo muito maior. Enquanto eu fico com uma parte racional e uma parte emocional desconhecida, mas que em alguma medida me movimenta e muitas vezes me controla, então eu tenho um ser que pode tomar algumas decisões, mas não com uma certeza absoluta. Mas quando esse ser, minha mente, quando eu escrevo, estou desenhando uma árvore, em lugar de escrever árvore, estou desenhando árvore. Quando eu estou escrevendo a palavra mesa, faço uma mesinha, olho, desenho um olho. Então, minha mente vivia dentro de uma linguagem exatamente igual a que a natureza tem, e meio inconsciente, quando sonha, que estou vendo um rio, estou vendo uma árvore, estou vendo uma montanha, um sol, é exatamente igual que a minha linguagem. O simbólico e a mente e o pensamento se unem, e essa conexão permite que minha relação com todo o que me rodeia seja clara, mais clara. Então, o que seria o quarto elemento? O imponderável. Isso é importante que vocês entendam. O imponderável é aquilo que me conecta ao mundo, interno e externo. Interno e externo. É como aquela pessoa
que já tive várias, que me dizem, Jorge, eu senti que meu filho, que está a 2.000 quilômetros de distância, teve um acidente e para mim foi algo terrível e na hora eu senti que ele teve esse acidente. E de fato, isso aconteceu. Na hora. Eu me lembro que na hora que murió meu pai, que eu estava aqui em Brasil, meu pai estava no Uruguai, de noite, às 3 da manhã, me despertei com a sensação clara da morte. Isso que nós temos um mundo interno que nos conecta. Quando essa conexão se rompe, porque nós desligamos do mundo simbólico, não, isso é simbologia, isso é mito, isso é magia, isso é telepatia, não é racional, não acontece com todos. Não acontece com todos porque fuimos cortando o vínculo com nossos universos. 100 bilhões de conexões neuronais, bilhões de mundos e universos que habitam em nós. Quando nós religamos essa conexão, então, eu posso ter uma percepção de lo que é meu destino. Essa é a diferença entre este jogo e o que usa os deuses. A percepção dos deuses nos permite ver até onde essa pessoa pode criar e recriar seu destino. Quando entramos no Zen que usa os deuses, vamos a ver que todo indivíduo está em um processo constante de autocriação. Todo indivíduo está evoluindo e crescendo. Ainda que tenha choques, fracassos, enormes conflitos, enormes decisões, com grandes problemas para tomar essas decisões, ele está evoluindo, está criando seu próprio destino, está se aproximando da comunhão com o universo que em outras culturas nós vemos. Claro, existem culturas dentro do próprio Brasil, da Amazônia, em outros países, onde vemos que o xamã da tribo entra em estado alterado de consciência para ter uma percepção da própria natureza, de remédios, conexões com o futuro. Bom, isso é o normal. O normal é que dentro de nós exista um imponderável que nos dê o caminho, um mestre que nos orienta, um guia que nos diz qual é a direção de tua vida e de teu destino. Esse imponderável vocês vão aprender a perceber neste jogo e com os anos, talvez, entendam como essas peças se movimentam e nos dizem o destino do que essa pessoa está criando para si mesma. Essa é a percepção máxima. Talvez diga, não, existe um Deus que cria um destino para essa pessoa. Sim, mas ainda não cheguei a esse grau. Cheguei ao grau de perceber o destino que o indivíduo está criando para si mesmo. E como mudar decisões. Então, essa seria a base de aula de hoje. Queria que vocês agora me fizessem algumas perguntas. Eu só vou abrir aqui o espaço de conexões. E estou liberando os microfones. Temos alguma pergunta que queiram fazer que ajude a complementar ou que esclareça dúvidas? Rafa? Boa noite, mestre. Tudo bem? Boa noite, beleza. O senhor falou que existem 3 escolhas racionais. Sim. E um quarto elemento que seria o imponderável. Agora, entre essas 3 escolhas racionais, foi citado também o pode ser que sim e o pode ser que não. Isso não estaria ligado a essas escolhas racionais, então totalizando 5 escolhas racionais e mais um 6º elemento, que seria o imponderável? Não, em realidade, assim, existe uma combinação dessas 3 opções, não? Tu tem um sim com um não, não, ou um sim com um sim, não, tá? Ou um sim com um não pode ser. É decir, se tu vai fazer combinações, tu vai ver que existe uma infinidade de combinações, mas as 3 são as bases. Claro que quando tu estás observando a pieza, tu estás observando se essa pessoa
se coloca en un puede ser, pero tú ves que es un puede ser que tiende a un sí. Tú ya sabes que por más que diga, yo acho que vou me separar de esta mujer, yo acho que no aguanto más esta relación, no está dando, empieza a encontrar justificativas racionales. Pero tú sabes que es un puede ser que sí, puede ser que no, pero con una tendencia a un sí. El cara critica, niega, quiere encontrar razones para se retirar, pero tú sabes que le va a ficar. No sé si entiendes lo que quiero decir. Esa cuarta opción que tú dirías, o quinta opción, es una opción que define una de las tres. En el fondo va a definir una de las tres. Él va a tomar una decisión no final de su periodo de observación y dúvida que va a ser ficar. O puede ser con tendencia a un no. Entonces por ahora está ficando, pero tú ya ves no jogo, na primeira jogada que el cara faz, que a tendencia de ficar es por agora, porque no está muy seguro en la otra relación que ele já tem. Entendeu? Não sei se expliquei. Tá, perfeito. Mas isso é ótimo, porque tú já fazes o jogo e tú já estás vendo ele pode ser, el sí e não, e o que ele vai fazer, porque ele está actuando muito racionalmente. Então, se actúa racionalmente, el jogo es como una especie de computador. Cualquier computador podría llegar a ter respostas igual que tú, se a pessoa actúa como uma máquina. Agora, se ele tem um imponderável que é muito forte dentro dele, seu instinto, às vezes oculto, suas emoções, uma percepção intuitiva de eu sinto que eu tenho que sair deste lugar e ir a outro país, e tenho que viajar, eu vejo isso, bom, aí estamos... e por quê? Porque, não sei, eu sinto que tenho que ir. Bom, quando não vemos uma fuga, então estamos vendo o imponderável. Ele não está preso a uma terra, a uma família, a um número, que seria um salário. Bom, aí o cara tem uma identidade diferente da maioria das pessoas. Que geralmente, quem são? Vocês. Los que están procurando algo diferente de lo que a sociedade te propõe. Vai, estude, e você vai encontrar esto, vai se realizar, vai ganhar muito dinheiro. Toda a história que te vende a sociedade, vocês não la procuram. Estão procurando algo diferente. Por quê? Porque sentem que tem algo a mais. Então, já são diferentes. Já não são uma máquina. Não estão procurando esto para fazer dinheiro. Quieren saber, sentir, encontrar un camino que los lleve a la dirección y al encuentro de su propia realización y destino. É curioso o senhor fazer essa análise entre esse quarto elemento e um computador que pode tomar decisões muito racionais e baseadas em cálculos muito complexos. Existem partidos de xadrez entre grandes enxadristas e grandes computadores que foram desenvolvidos para fazer milhões de cálculos em questões de segundos. E mesmo assim, esses enxadristas conseguem vencer esses computadores. Porque passa dos cálculos, porque um computador ele pode fazer cálculos de 1000 jogadas à frente do jogador, por exemplo. O jogador ele vai ter condição de ter 10 ou 15 jogadas no máximo à frente, ele sendo um gênio do xadrez. E mesmo assim, aí entra, acho que esse quarto elemento, que é a intuição, uma outra espécie de postura do ser que vence o computador. Isso aí, isso é parte do contexto da diferenciação. Não tenho dúvida que vai chegar um momento que os computadores vão ganhar o jogo dos enxadrecistas, certo? Porque as possibilidades vão ir aumentando cada vez mais e o jogo de xadrez é absolutamente racional e nossa mente vai ter um certo limite. Então, vai chegar uma hora que no jogo de xadrez a máquina ou o computador nos vai ganhar. Não tenho dúvida disso. Mas não podemos comparar nossa existência e nossa racionalidade, e nossa vida, e nossa realização a um jogo de xadrez. O jogo de xadrez não tem os imponderáveis que nosso cérebro e nossa existência tem. Nossa vida é infinitamente mais complexa que um jogo de xadrez. É muito mais difícil viver, fazer o jogo de nossa existência,
e fazer um joguinho de xadrez. E contudo, muitas vezes nos saímos bem, nos saímos mal. A capacidade de aprender com nossos fracassos, sim, acho que o computador, isso ele vai ter, mas não vai ter uma percepção clara de aonde ele vai se dirigir. Qual é a sua razão e a razão de sua existência. Não vai ter emoções. Nunca vai sentir o cheiro de uma rosa. E nunca vai sentir a sensação de que se tem quando tu estás beijando a pessoa que tu amas. Que o tempo para, o tempo muda. Para ele, isso não existe. Então, chegamos hoje já em um horário um pouco avançado e vou ter que continuar daqui a pouquinho atendendo consultas. Agradeço as perguntas, vou botar isto na internet. Acho que é muito esclarecedor para muitas coisas. Se vocês querem compartilhá-lo com outras pessoas, eu agradeço. Um abraço grande a todos. Nos vemos a semana que vem.